Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós vamos continuar conversando sobre a nossa coluna, só que dessa vez com o doutor André Rodrigues. Ele é quiropraxista e vai explicar pra gente sobre essa, digamos, pode chamar de atividade, pode chamar de modalidade, como que a gente pode chamar? Profissão, né? É uma profissão. Isso. E muitas pessoas têm ouvido falar agora sobre isso, né? A quiropraxia começou a ser exercida no Brasil já, mas a partir do ano 2000, né? Antes disso tinha poucos profissionais e a partir de 2004, se não me engano, foi que teve as primeiras turmas graduadas no Brasil. E aí em si a gente tem um número de profissionais um pouco maior atendendo. Não chega a ser muita gente, mas que já consegue ser mais famosa de uma forma geral. Mais pessoas com o passar do tempo vem utilizando a prática de quiropraxia como seu tratamento de dia a dia e vem se tornando um pouquinho mais conhecido, né? Algumas pessoas não têm tanta segurança, né? Tem medo, de repente, do tratamento, não acha que faz tão bem assim quanto diz que faz, ou enfim, não acredita que isso possa ser benéfico. Por que esse medo? Será que é porque é novo realmente? Existe mesmo esse pequeno preconceito, né? De uma forma geral, um tanto dele vem de ignorância da parte de várias pessoas que não sabem a formação do profissional que está exercendo isso. Outra parte disso vem porque tem muitas pessoas que se intitulam quiropraxistas e talvez não tenham uma formação que seria a recomendada, né? O Conselho Internacional de Saúde, a organização, na verdade, né, ela recomenda que um profissional, para se intitular quiropraxista, deva ter no mínimo 4.500 horas de estudo na área, né? E para isso, são poucos os profissionais que poderiam atender isso. Tem muitas pessoas que hoje em dia exercem que não chegam a essas qualificações. E para a gente entender o que é quiropraxia? Quiropraxia é uma área da saúde que trabalha com examinação, com diagnóstico, prevenção e reabilitação de funções de mobilidade articular de uma forma geral, né? Então a gente pode dizer que vocês tratam dos movimentos do corpo. Mais especificamente voltado à articulação, né? A gente diz, tem gente que ainda prefere, eu sou né, eu prefiro quando ela é voltada mais à coluna vertebral também de uma forma geral. Trata todas as articulações, mas o foco principal seria a coluna. Quais são os sintomas que nos levam à quiropraxia? Por exemplo, dor de cabeça, dor nas costas. Quando é que eu sei que eu preciso de um quiropraxista? Se tu me perguntar como é que eu gosto de receber o meu paciente, seria o que vem sem o sintoma, na verdade, né? Você tem várias funções para se procurar, inclusive que foi dito agora aqui antes, mas a principal função de tratamento, você não deve esperar você bater o carro, né? A prevenção, né? É prevenção. Então, o tratamento deve ser sempre o preventivo, né? A tendência é que todo mundo tenha problemas tensionais, posturais, sobrecarga, dorme errado, né? E isso faz com que a longo prazo tu venha a ter os sintomas vão te gerar problemas, vão aparecendo aos poucos. Talvez quando eles apareçam, você entre no que a gente diz que são os sintomas silenciosos, que você já vem sentindo a sobrecarga, mas talvez teu corpo não venha manifestando dor. Então, a dor não é o foco de um tratamento, o foco é a saúde. E a saúde você deveria fazer preventivamente, como você faz. Sua atividade física, como você escova os seus dentes, né? Seu dia a dia, ele deveria estar, você deveria achar um cantinho lá e botar a quiropraxia junto nisso. E qual é a diferença da quiropraxia para a fisioterapia? Tudo. na verdade... Somente tudo. São formas semelhantes de se reconhecer um problema, mas com técnicas diferentes de serem tratados, né? De uma forma geral, eu digo que eu acho que a fisioterapia ela tem uma abordagem muito bem feita para a parte de tecidos moles. Quando você entra em parte inflamatória, em parte ligamentar, parte hospitalar, por exemplo, de reabilitação, né? E a gente trabalha com a parte de tecido
de movimento, né, no tecido ósseo, que seria falta de mobilidade de uma forma geral, né? Na verdade, eles juntos seriam o ideal. Um complementaria o outro. Exatamente. O que a gente chama de subluxação? Subluxação. Subluxação. Isso. A gente chama, na verdade, o nome correto seria complexo de subluxação vertebral, né? É a denominação que a gente tem para um conjunto de fatores que você tenha, né? Entre eles entra a diminuição da mobilidade articular, ele entra processo inflamatório, pode entrar hérnia de disco, entra alteração química que você tenha no seu corpo, como alimentos, distúrbios emocionais que você possa ter. Eles são um complexo de efeitos que você tem que caracterizam uma subluxação, que é o que o quiropraxista procura remover, né? Que a gente procura diminuir elas para melhorar o fluxo de função do seu corpo. E o que causa isso? Pode ser causado má postura, estresse, queda, como foi dito antes, os desvios, né, que são a escoliose, que ele faz uma alteração no descarrego de peso na região das tuas costas. Pode ser forma errada de pegar peso, músculo fraco, sobrepeso, muitas coisas podem chegar a desenvolver ele de uma forma geral. E ajustamento, o que seria um ajustamento? Seria a correção da subluxação. Né? A gente diagnostica exatamente um ajuste. Exatamente o ajuste. O termo utilizado seria ajuste vertebral. Né? A gente tenta, através manual também, né? A maioria dos diagnósticos feitos de avaliação, ele é feito de forma manual. A gente procura encontrar alterações de função de mobilidade e de uma forma a gente tenta com as técnicas fazer a correção, reajustar e principalmente estabilizar essa articulação novamente. Aí tem uma pergunta que diz assim, eu posso fazer ajustamento em mim mesmo? Faz bem? Faz bem para quem? Onde está o perigo? Faz bem para quem? Na verdade, para mim faz um bem grande, porque a probabilidade dessa pessoa que faz o ajuste nela fazer isso, como foi dito antes, de uma forma errada, né? Machucar uma articulação, vir a ter dor e ir para o consultório com a gente para procurar a forma correta de fazer isso é grande, né? O que foi dito ali que você não sabe o que tu está mexendo, né? E o principal de tudo isso é o que a gente diz na faculdade, a gente brinca assim, que mexer, instalar, qualquer um instala tudo, né? Mas o que mexer, quando mexer, por que não mexer, é o que tu não consegue saber, né? E muitas vezes isso faz com que tu possa agravar um problema. E quando a gente não corrige a coluna vertebral, o que pode acontecer futuramente? O principal processo de todos é o desgaste, né? É chamado de degeneração. Pode ser, as pessoas denominam muito como os bicos de papagaio, hérnias de disco, alteração, por exemplo, que você venha a desenvolver da região, de uma forma geral da tua postura, né? Todos são relacionados com uma forma de desgaste, que ele é um processo de envelhecimento. Você pode ter ele prévio, né? Que os ajustes, de uma forma geral, a gente tenta melhorar a tua função e desempenho e principalmente evitar essa evolução desse desgaste. As grávidas podem passar pelo processo de quiropraxia? Com certeza, geralmente é um conjunto de técnicas que talvez, dependendo do período da gravidez dela, tenha que ser adaptado, alterado, mas também pode ser ajustável com certeza. E dependendo dessa questão, por exemplo, se a gravidez for de risco ou se tiver alguma particularidade, existe uma contraindicação ou não? A gravidez de risco existe para tudo, né? Até para sair da cama tem que ter um certo cuidado. Porque a impressão que a gente tem em relação à quiropraxia é que você realmente está tirando alguma coisa do lugar, parece que a coluna vai para um lado e o outro lado vai para o outro, e acho que por isso dá esse medo, né? Na verdade, se tu tirar alguma coisa do lugar, acabou a brincadeira. Tem que pôr de volta. A ideia é realmente colocar de volta, não, né? mas geralmente não é assim, não é simplesmente você pôr uma vértebra no lugar. Se essa vértebra sai do lugar, você faz compressão de medula, você pode ter rompimento, fica paraplégico. Não é que o osso saia do lugar, ele sai da sua função natural de movimento, mas ele ainda está no lugarzinho dele ali, né? Esperando que alguém dê um jeito nele para que ele volte a funcionar de forma correta. São necessários medicamentos, por exemplo, de via oral? Nós não medicamos, né? Os profissionais
que podem te receitar medicamentos seria médico, dentista e veterinário, né? São os únicos profissionais da área da saúde que podem recomendar o medicamento. O tratamento, Arlen da Alvorada quer saber se o tratamento é definitivo ou se tem que fazer manutenções periódicas no quiroprata. Pensa da seguinte forma, só pelo fato de você estar no mundo que existe gravidade, você vive sob carga. Né? Então, constantemente tu está sob pressão. Então, tu tem que pensar assim, o tratamento ele é definitivo para quê? Qual é o teu objetivo? Né? Antes de você procurar um tratamento, você tem que sempre traçar o objetivo do seu foco. O que eu vou buscar com isso? Eu vou buscar uma alteração, a melhora de um alívio de dor? Possivelmente que seja temporário, se ele não voltar a desenvolver aquela carga, o que nunca vai acontecer, porque de alguma forma você vai estar sempre sobrecarga, postural, tensional, estresse, de uma forma geral. Essa técnica é indicada para idosos? Se sim, a partir de que idade? Ela é indicada para todo mundo, né? O meu paciente mais antigo tinha com maior idade tinha 97 anos, né? Da mesma forma que a gente falou para a grávida, né? São feitas as mesmas correções de função articular, só que muitas vezes com técnicas diferentes e intensidade de força diferenciada. O Arlen da Alvoradão também está perguntando se a apresentadora é adepta da prática de yoga, por causa da foto que nós postamos no Facebook. A gente faz as produções das nossas fotos, mas na realidade, Arlen, esse programa foi específico mesmo do yoga. Nós trouxemos uma matéria e você pode rever também essa matéria que está relacionada e está trazendo também sobre o yoga, e por isso nós fizemos toda essa produção aí. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre yoga também, é só acessar o Bora Ver, que você encontra essa nossa matéria lá disponível com certeza no YouTube também. Além disso, doutor, medicações não são aconselháveis, vocês não podem passar e tudo mais, mas e a periodicidade que nós precisamos ter em relação ao quiropraxista? De quanto em quanto tempo a gente precisa estar lá? Não é que o medicamento não é aconselhado, né? Ele só não pode ser recomendado por mim. Certo. Né? Eu não posso recomendar o medicamento. Em alguns momentos, por exemplo, se você vem em uma crise de hérnia de disco, que tu não anda, tu não dorme, tu não faz nada da tua vida. Muitas vezes a gente consegue reduzir os sintomas só com o ajuste, né? Mas nesses casos, geralmente sim, é recomendado o uso de medicamentos. Por isso que é ideal que esteja sempre ali um médico complementando o outro e uma função complementando o atendimento outra, multidisciplinar, né? É sempre o ideal, né? A periodicidade, geralmente, ele varia muito com o tempo do tratamento, né? Geralmente a gente diz assim, o foco inicial que se tenta dar se chama estabilização articular, ou seja, você vai lá com a gente faz a correção da função da tua articulação e muitas vezes no início, mesmo que você não faça nada de errado, a própria articulação volta a criar essa limitação, né? Por forma de proteção do teu próprio corpo, o próprio organismo volta a produzir isso, né? Às vezes por disfunção de musculatura estabilizatória, às vezes por hábitos que você tenha como vícios posturais de dia a dia, né? A longo prazo, a gente diz que conforme a gente for ajustando, o teu corpo vai estabilizando, vai sendo aumentado esse intervalo, né? As consultas geralmente variam de 3 vezes por semana de forma inicial, né? E o nosso objetivo de paciente contente e saudável é o paciente que consegue se manter indo uma vez por mês, como forma só de benefício de estabilização. O Valdir do Japim quer saber se o Pilates é indicado para tratamento de escoliose. Sim, é um dos tratamentos indicados, né? Não é indicado para o tratamento como tratamento, ele é... Seria uma alternativa, né? Como se diz bastante, o tratamento, ao meu modo de ver específico, o principal tratamento para escoliose seria o RPG, né? Reeducação postural global. A principal forma de tratar é primeiro você corrigir sua postura, né? Isso vai te dar vários benefícios. Depois disso você vem com outras abordagens, entre elas entra a fisioterapia de uma forma geral, com parte de inibição de função muscular e fortalecimento de outras, entra quiropraxia,
E aí depois entram as atividades físicas, que aí entra musculação, pilates, exercícios, principalmente natação, né? Que são complementos para o tratamento, ao meu ver, principal, que seria o RPG. Muito obrigada pela sua participação, por esclarecer as nossas dúvidas. E eu vou deixar um espaço para você conversar aí com o público, de repente deixar alguma dica. Em primeiro lugar, né, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de sempre divulgar a profissão. E que é bom, né, pedir para as pessoas que tentem ver seu corpo de um ponto de vista um pouco diferente, né? Geralmente as pessoas visam muito os problemas relacionados à dor. A gente diz que o ser humano é muito imediatalista. De você tem dor, resolve a dor, acabou o problema. E na verdade a gente tenta hoje, com o passar do tempo, a gente vem ganhando espaço como qualidade de vida, que é uma forma diferente. Ou seja, se você está bem, mesmo assim procure um atendimento, procure melhorar suas condições de dia a dia para que você não venha talvez a vir a sofrer o problema futuro, né? Pacientes com 50 anos que falam, o tal doenta que fala, depois que com os 40 anos tudo fica ruim. Fica ruim porque quando você era mais novo você não teve os cuidados necessários. Você não precisa ter 40 anos e estar ruim, né? Então a gente está à disposição aí para tentar ajudar todo mundo da melhor forma possível. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Só para a gente finalizar, nós recebemos mais uma pergunta do Veuciano, do Riacho Doce. E ele diz assim, gostaria de saber se na quiropraxia com tratamento de desvio de coluna pode-se aumentar a estatura, ou se na quiropraxia e fisioterapia dá para aumentar a estatura. Ele quer ser mais alto, pelo que eu entendi, né? Pois é. Existe diferença do pensamento. Na verdade, a pergunta dele foi mal colocada. Se ele tiver uma redução do desvio postural dele, ele vai ter um aumento de estatura, né? Imagina que tua coluna, o desvio postural, como ele pode ser em C ou em S. A sua coluna, ela tá assim. Se tiver a redução da curvatura, que é algo que é difícil, né? A maioria dos tratamentos eles visam o não aumento dessa curvatura, mas se ele tiver uma redução, você vai ter um aumento de mobilidade. Ganho de tamanho somente com quiropraxia e fisioterapia não pode acontecer, mas vou te dizer, se amanhã as pessoas forem no meu consultório e falarem, não, eu vim aqui porque eu sou pequeno e eu vi na televisão que você disse que se fizer quiropraxia cresce. Não existe, né? Você pode ter benefícios que aumentem sua estatura, mas não é que a quiropraxia faz você ter esse aumento. A gente pode, através da melhora de mobilidade, melhorar a hidratação discal. E isso pode te dar diferença de 2 centímetros sem fazer a quiropraxia. Do início do dia para o final do dia, se você for medir sua estatura, você pode chegar a ter 2 centímetros de diferença. E não necessariamente é alguém que fez você crescer, né? Então, a gente pode ter benefícios como diminuição de tensões musculares, melhora de postura, e isso te dá uma alteração de visão, de estatura, mas de forma mais visível, né? Mas o teu osso não vai crescer. Isso não tem como acontecer. Não existe milagre, né? É milagre. Existe, né? Mas não é eu que faço. Muito obrigada. E para você que está em casa, continua com a gente, continue enviando sua participação. Nosso número 92, código de Manaus 98111-4512. Ainda dá tempo, não perde a chance de tirar todas as suas dúvidas ao vivo.